Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de número 26. Atos 11, 26, assim nos diz o texto bíblico. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Nos dias de hoje, nós temos algumas experiências que são atípicas com a verdade do Evangelho acerca do que é ser cristão. De fato, o mundo hoje vive uma confusão e um colapso religioso gigantesco, porque devido a toda a abrangência de pensamentos que a internet fornece, devido a todas as informações que o mundo da web oferece, muitas pessoas têm constituído seus próprios ideais e colocado de maneira exposta aquilo que elas defendem. Não que isso seja errado, porque o princípio constitucional nos ensina a liberdade religiosa. Logo, de maneira cívica, é muito aprazível que as pessoas tenham essa liberdade, até porque a liberdade que outras religiões têm, nós também podemos reivindicar. O cristianismo sempre foi atacado de maneira muito cruel por todos os lados, e isso é algo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina de maneira clara, palavras do Senhor Jesus, que o mundo nos odiaria por causa dele. Logo, ser cristão e os conceitos cristãos são odiados por este mundo porque são um tapa na face do sistema corrompido. Então, se a igreja e seus princípios cristãos fossem amados por todo mundo, esses princípios não seriam os princípios ensinados por Jesus. Então vocês podem reparar que o que é atacado pela mídia, o que é atacado por outras religiões, são justamente os princípios que nós abraçamos no âmbito moral, no âmbito ético, e também os conceitos religiosos que são muito diretos acerca de quem Deus é, a sua palavra e como se estabelecem a verdadeira fé. Nesse texto nós podemos observar que é um tratado acerca da experiência de Pedro, quando este, pregando o Evangelho, Cornélio, aquele centurião romano, se converte, e toda a sua família, depois de uma revelação acerca da amplitude do Evangelho para os gentios, Pedro então é questionado pelos irmãos que eram judeus, pelo fato dele ter ido comer e convivido por um tempo na casa de pessoas que não eram judias, pessoas que não pertenciam à tradição e àquela linhagem étnica dos judeus, que não guardavam a circuncisão, o sábado, nem tampouco a dieta bíblica. Isso era visto pelos judeus como práticas imundas, práticas contrárias aos princípios que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento. Logo, Pedro, sendo o judeu que era, não deveria estar na casa de tais pessoas. Isso é um princípio que nós encontramos no judaísmo. Mas Pedro explica que ele foi até Cornélio para pregar o Evangelho porque Deus havia lhe dado uma direção para isso. Deus havia lhe revelado com riqueza de detalhes que ele deveria seguir aquela direção. E depois de Pedro explicar isso, dizendo que o Espírito Santo havia descido sobre Cornélios da sua casa, dando uma confirmação de que eles também haviam crido e haviam sido salvos, o texto vai dizer que o Evangelho foi triunfante, continuou sendo pregado e espalhando-se por terras gentias. Em Antioquia, os discípulos dando bom testemunho, pregando o Evangelho, vivendo a graça de Deus, eles foram chamados de cristãos. Agora, eu queria falar sobre isso nos próximos minutos, sobre a questão de como identificar um cristão autêntico. Em primeiro lugar, devemos olhar para esse texto e entender que ser um cristão autêntico não é viver sob a égide de tradições humanas. Porque aqueles irmãos que questionaram Pedro, estavam questionando Pedro com base na tradição que haviam recebido de seus pais. Circuncisão, guarda do sábado, dieta do Antigo Testamento, não comer nada imundo. E tudo isto questionam Pedro, nisto eles questionam Pedro, com base na sua própria vivência como judeus. E isso era algo comum no judaísmo.
essa reivindicação de princípios cerimoniais. E Pedro então deixa claro que aqueles irmãos que creram no Evangelho, embora não guardassem tais princípios, haviam sido acolhidos pelo Espírito Santo. Portanto, ser um cristão vai muito além das aparências, vai muito além de guardarmos tradições cerimoniais, vai muito além de termos hábitos saudáveis, como não ter vícios, de termos hábitos éticos, como não praticar jogo ilícito, de termos atributos morais, como não viver ou não cair em algum erro moral aqui ou ali. Ser cristão é o fato de ter uma mente regenerada pelo Espírito Santo, como Cornélio e sua casa. Cornélio não recebeu a Cristo nem o Espírito Santo, já liberto de todos os seus erros, já vivendo uma vida moral exemplar. Ele ainda era um romano, ele ainda estava vivendo a sua experiência como romano quando Cristo o encontrou, quando Cristo o salvou e quando o Espírito Santo veio sobre ele. Então, ser cristão é muito mais do que hábitos externos. Um segundo texto que eu queria ler também está em Atos 26, 28, quando o apóstolo Paulo, dando testemunho acerca da sua vida a Festo, quando ele apela para César e falando ao rei Agripa, no versículo 28, nós encontramos a seguinte afirmação do rei Agripa. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Paulo havia pregado aos ouvidos, dado testemunho aos ouvidos. Isso levou com que Agripa, após ouvir que o que Paulo pregava era o que os profetas haviam pregado e aquilo que Moisés havia ensinado, e Agripa, conhecendo tudo aquilo que Paulo estava dizendo, ele chega ao ponto de dizer: por um pouco você me persuade a ser um cristão. Então, a segunda verdade sobre ser um cristão é ser alguém cujas palavras sempre transbordam as verdades do Evangelho. Ser cristão não é ser alguém que fica vociferando conceitos religiosos, mas Cristo sempre é o centro da sua mensagem. Evidentemente que temos que pregar toda a Bíblia, até o Antigo Testamento deve ser ensinado com o propósito de elucidar as verdades do Novo, mas precisamos ter Cristo sempre como centro de nossa mensagem. Jesus é a encarnação e a expressão exata do ser de Deus. E o que Paulo fez foi dizer acerca do seu testemunho, acerca do que Cristo fez por ele, acerca da obra de Cristo e o cumprimento que em Cristo se deu de tudo aquilo que a lei havia declarado. E o terceiro texto se encontra na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, no versículo 16, enquanto Pedro está falando acerca do testemunho cristão, dos sofrimentos daqueles que amam a Cristo, daqueles que vivem o Evangelho. Vejamos o que Pedro fala sobre esses sofrimentos, sobre estas perseguições. Versículo 16 do capítulo 4 da primeira epístola de Pedro. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Ser cristão é ser alguém que está disposto a ir até as últimas consequências pelas verdades do Evangelho. Por isso que no capítulo 1 do livro de Atos, no versículo 8, a promessa do Senhor Jesus é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, testemunhas dele, de Cristo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ser uma testemunha de Cristo. A palavra testemunha no texto grego ali em Atos é a palavra martúrio, que é o mesmo termo que dá origem à palavra mártir. E o que é um mártir? É alguém que está disposto a ir até as últimas consequências. Um mártir é alguém que está disposto a ir até as últimas consequências. Pelo testemunho que recebeu, ir até as últimas consequências, sem negar o que professa. Portanto, o poder de Deus e o poder do Evangelho nos torna cristãos, a ponto de padecermos por Cristo e termos alegria nisso. Ser cristão é muito mais do que ir à igreja, minha gente. É muito mais do que dizer glória a Deus e aleluia. É muito mais do que estar num contexto religioso, moral, ético
é muito mais do que você abraçar apenas princípios externos. Ser cristão é muito mais do que falar e citar a Bíblia aleatoriamente. Ser cristão é muito mais do que frases. Ser cristão tem a ver em ser uma testemunha real, em viver o Evangelho até suas últimas consequências e não apenas viver naquilo que é externo.